Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre as coordenadas do vértice de uma parábola, tá bom? Então, a parábola, independente da concavidade, independente de ter raiz ou não, ela sempre vai ter um vértice, né? Esse vértice é o ponto onde ela muda o comportamento, né? Se ela está subindo, ela começa a descer. Se ela estava descendo, ela começa a subir, né? Que no caso é o comportamento dela. Em ambos os casos, ela vai ter um x do vértice e um y do vértice, porque a coordenada é um ponto, então precisa de um x e de um y. Independente da concavidade, independente, a fórmula é a mesma, tu vai ter uma maneira só para calcular x do vértice e y do vértice, tá bom? Olha aqui, ó. X do vértice, para tu calcular, tu pega menos b e divide para 2a, tá bom? Independente se é máximo ou mínimo, se como é que chama o nome? É para cima ou para baixo a concavidade, tá bom? Então, o x do vértice é assim. E o y do vértice faz sempre assim, ó, menos delta sobre 4a, tá bom? Independente também, beleza? Agora é o seguinte, ó. É o seguinte. Tem outras maneiras? Tem. Por exemplo, se a função tiver raiz, duas raízes, o x do vértice é a primeira raiz somada com a segunda raiz dividida por 2. É a média. Outra maneira também de encontrar o y do vértice é eu pegar o valor do x do vértice e substituir na função. Dá no mesmo. Tá bom? Dá no mesmo. A gente usa essas duas formas, são mais comuns. Mas beleza. Independente do comportamento da função. Se a questão quiser x do vértice, independente de se for um ponto de altura máxima, altura mínima, independente. Independente disso, a fórmula é menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a para o y do vértice. Não confunda. Não tem nada a ver com um eu uso no máximo, outro eu uso no mínimo. Não, não, não. Não existe isso. Se a questão pedir x do vértice, independente de como é, menos b sobre 2a. Se ela pedir y do vértice, menos delta sobre 4a. Agora, como é que eu no texto busco pistas para saber se eu estou calculando x do vértice ou y do vértice? Ou se eu preciso do x do vértice ou se eu preciso do y do vértice? Só um detalhe. Eu costumo dizer que o x do vértice ele é um verbo transitivo indireto. Mas simples, só analogia, tá, gente? Por quê? Porque ele precisa, esse cara aqui, ele precisa de preposição. Toda vez que tu vê a preposição, desconfia, ó, ele tá pedindo o x do vértice. Como assim preposição? Para. A preposição para. Imagina comigo. Eu tenho uma parábola, um lançamento parabólico, em que esse x é o tempo e esse y é a altura. Observa, se eu pedir qual é o tempo para a altura ser máxima, x do vértice. Se eu pedir qual é a altura máxima, observa que eu não coloquei preposição, então é y do vértice, tá bom? Eu tenho a distância entre dois móveis e o tempo se passando. Qual é o tempo para essa distância ser mínima? Observa o para. Então é x do vértice. Se ele fala assim, ó, qual é o tempo, qual é a distância mínima? A distância mínima é o quê? É o y do vértice. Então, no caso, a preposição indica que tu vai pelo menos precisar do x do vértice. Tá bom? Porque às vezes é outra coisa que depende do x que tu vai procurar, dependendo do contexto da questão. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de questão, só para ficar top, ó. Essa questão aqui, ela fala assim: uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão, aí tem uma expressão aqui para o lucro, onde x representa a quantidade de bonés contido no pacote. A empresa pretende fazer o único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual, ó, para obter um lucro máximo. Ó, vou precisar do x do vértice. Os pacotes devem conter qual a quantidade? Gente, ó, x representa a quantidade de bonés em cada pacote. Entendeu? Então, o x do vértice. Aí, x do vértice é o quê? Primeira coisa, identifica quem é termo A, quem é termo B e quem é termo C nessa função aí. O termo A é 12. Não, o termo A é menos 1. O termo B é 12 e o termo C é menos 20. E como é que eu calculo o x do vértice? O x do vértice calcula menos B sobre 2A. Então vai ser menos 12 sobre 2 vezes menos 1. Aí, ó, 12 por 2 é 6 e menos com menos é mais. Então fica 6, letra B de bola. Entendeu como é? Não é tão complicado de identificar, né? Não é tão complicado de identificar. Olha esse outro contexto aqui. Ele fala assim: uma pessoa começa a receber um medicamento através de um soro e a quantidade Q em miligrama do mesmo na corrente sanguínea varia de acordo com a função. Aí tem uma função, Q de T.
sendo ter o tempo em horas desde o início da aplicação do soro. Após quanto tempo do início do soro, a quantidade de medicamento na corrente sanguínea é máxima. Então, assim, ó, qual é o tempo para essa quantidade ser máxima? Aí o tempo é o quê? Vai ser o x do vértice. Então, o tempo vai ser o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Identificando o termo a, b e c aí, ó, menos b vai ficar menos c, menos 6 sobre 2 vezes o termo a, que é menos 1. O termo a que é menos 1 também. 6 por 2 é 3, menos com menos é mais, então dá 3, né? Então aqui é 3. 3 horas. Aí ele quer saber qual é a quantidade máxima. Aqui, quantidade já está no valor do y. Qual é a quantidade máxima? Y do vértice. Aí indica o seguinte, tem duas maneiras de tu encontrar. Substituir, ó, y do vértice. Tu pode substituir x do vértice na função, ou tu pode ir direto para a fórmula, né? Ou a fórmula. Aí fica a teu critério, tá bom? A fórmula, ela é como? Só vou pela fórmula mesmo, mas tu pode só substituir, tu vai dar a mesma coisa. A fórmula y do vértice é menos delta sobre 4a. Primeiro, cálculo delta, bora lá. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Bora lá, ó. Delta vai ser, bora na minha função. Quem é b? O b é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o termo a, que é menos 1, vezes o termo c, que é 20. Então aqui, ó, só tá um pouquinho na frente aqui, ó, só voltar para cá. Vai ficar assim, ó, delta, só para terminar o cálculo do delta, 36 mais 80, né? Mais 80. Aí, no caso, 36 mais 80 é 116. Ah, professor, não tem raiz exata. Não precisa, tu não está procurando raiz. Tu não está procurando zero da função. Não é uma equação para tu igualar e achar a raiz do delta. Não, aqui é o y do vértice. Ele é menos delta sobre 4a. Não precisa da raiz quadrada. Então, tanto faz aqui da raiz exata ou não. Se fosse para calcular a raiz, o zero da função, isso aqui daria um trabalhinho, né? Porque a raiz não é exata. Mas jogando na fórmula aqui, ó, y do vértice é menos delta sobre 4a, então vai ser menos 116 sobre 4 vezes menos 1. Aí, ó, menos com menos é mais, eu vou ter 116 para 4. Ó, 100 por 4 é 25. 16 por 4 é 4. 25 mais 4 dá quanto? 29. Tu pode pegar na função e substituir o valor de t por 3. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3 mais 20. Tu vai ver que vai dar a mesma coisa. E aí tu faz o cálculo, depois tenta fazer assim e vê qual que ficou mais confortável para tu fazer, tá bom? Então, isso aí é a maneira que a gente vai encontrar. Essa é a dica para a gente falar um pouco sobre coordenadas dos vértices de uma função quadrática, tá bom? Deus abençoe.